Meus irmãos, Deus não paga salários, Deus dá presentes. Deus não paga salários, Deus dá presentes. Eu vou repetir. Deus não paga salários, Deus dá presentes. Hebreus capítulo 11 diz que aquele que crê em Deus, aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e se torna o quê? Lembra? Quem lembra? Galardoador daqueles que o buscam. Você sabe o que é um galardão? É um presente, é um dom, é o que a Bíblia na sua língua original chama de carisma. Deus dá um presente porque Ele é presenteador, Ele é galardoador. Deus não paga salários, Ele dá presentes. Infelizmente, nós vivemos num tempo, e pior do que isso, numa cultura, onde a autogratificação, o desempenho e as leis da justiça própria nos fazem acreditar que, se você for um bom trabalhador, Deus te pagará de acordo com aquilo que você conseguiu. O tempo inteiro nós encontramos pessoas declarando que você precisa pagar o quê? O preço, tem um preço a ser pago. Ser cristão não é assim também não. Falam que é pela graça, mas não é dessa forma como falam, muito cuidado. A Bíblia nos ensina o tempo inteiro que Deus, Ele é o galardoador, Ele é o Deus gracioso, Ele é o Deus que pela sua misericórdia, vendo a incapacidade do homem de estender as mãos, Ele a estendeu ao homem, percebendo que o homem, incapaz de chegar até Ele, construindo a própria ponte, Ele mesmo fez a ponte até o homem, para que o homem fosse salvo por Ele e alvo da sua bondade. A grande questão que nós vivemos, eu queria chamar a sua atenção para isso hoje, é o contraste entre pecado e graça, o contraste entre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus, e o que isso tem a ver com as nossas vidas. Eu tenho insistido aqui, citando de forma enfática a questão do Evangelho, como a boa notícia de Deus para o homem, como a boa nova, assim como nós falamos e falamos e falamos repetidas vezes. O Evangelho como a notícia de que o homem que estava perdido, agora foi o que? A semelhança do filho pródigo, achado. O teu irmão que estava morto, o que aconteceu? Reviveu. Paulo falando isso na segunda, ou melhor, no segundo capítulo da carta aos Efésios, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Um morto não tem vontade, um morto não pode falar onde quer que o funeral aconteça. E Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E aí Paulo começa a discorrer sobre o senhorio que nos aprisionava, ou melhor, a quem nós éramos sujeitos, quem era o nosso Senhor, a quem nós éramos escravos, ou de quem éramos escravos. Aí Paulo fala assim: nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Vocês eram filhos da ira. O tempo inteiro nós encontramos a Bíblia olhando para a gente, falando assim: você nasceu em pecado, como diz o salmista. Você nasceu separado de Deus, você nasceu inimigo dele, e pior do que isso, a sua vida autônoma, independente de Deus, é a construção de alguém que morto é ainda escravo do pecado. E o que a Bíblia, nesse texto que nós lemos, ela quer dizer quando fala que nós somos escravos do pecado? Nós estamos sujeitos à sua vontade,
nós estamos sujeitos ao seu domínio, nós estamos sujeitos à sua autoridade, e o pior do que isso, no fim do mês, nós receberemos o seu maldito salário, e o salário do pecado é o quê? Ponto, é o que a Bíblia fala. Esse estado, o qual nós andamos outrora, ou talvez muitos ainda tenham andado, mortos nos seus, de acordo com a Bíblia, delitos e pecados, aponta para uma condição terrível, e pior do que uma condição, aponta para a realidade de um ser humano que, separado de Deus, vive debaixo da escravidão do pecado, e escravo do pecado não pode receber da dádiva do Senhor. Ele não consegue viver e provar daquilo que Deus tem para lhe oferecer. Só que libertos da culpa e do poder do pecado, como esse texto indica, nós percebemos um caminho aberto e poderoso de transformação do ser a partir da noção do que a graça de Deus significa. Me deixa te explicar uma coisa, resumindo tudo que eu falei. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos mortos. Todos nós nascemos nessa deplorável condição, e o pior, vivemos muitas vezes escravos do pecado, sob o seu domínio, sob a sua tirania, sob a sua autoridade, e sem condição de fazer a própria vontade, acreditando que estamos fazendo a própria vontade, nós seguimos as inclinações do pecado. A Bíblia não põe o diabo como oposto ao dom gratuito de Deus. A Bíblia põe o pecado como inimigo do dom gratuito de Deus. E o que isso tem a ver conosco? Tudo. Paulo, quando escreve aos Romanos, e é bom que você guarde isso, ele escreve uma carta para um povo que ele pretendia ver em breve. Você pode acompanhar isso no capítulo 1. E ele escreve dizendo: olha, eu quero repartir algum dom espiritual com vocês, e eu tenho percebido uma coisa, eu preciso mostrar para vocês o caminho do Evangelho. E os 11 primeiros capítulos de Romanos, é Paulo explicando de forma detalhada para aquele povo o que significava o Evangelho. Ele queria ir até Roma em breve, e os 11 primeiros capítulos Paulo está falando assim: olha, aprendam, o Evangelho é de forma detalhada isso e aquilo outro. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, ele fala do pecado, fala que os gentios estão em pecado, fala que os judeus estão escravos do pecado, fala que o mundo inteiro está escravo do pecado. O capítulo 4 e o 5, ele introduz o elemento da fé como um meio que alcança o pecador. O capítulo 6 é o capítulo que nós lemos. Paulo fala do triunfo da graça sobre a influência do pecado. E aqui eu queria fazer um parêntese, queria que você prestasse bastante atenção. Eu acho que não existe uma coisa tão desanimadora para a vida de um cristão e para a vida de alguém que pretende ser um cristão do que o pecado. Converse com um amigo seu e diga a ele que Cristo é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Naturalmente ele te dirá: eu até gostaria de Cristo, mas não quero parar de fazer determinadas coisas que eu faço. É assim ou não é? Existem muitas pessoas que desanimam de ser cristãs quando a lista imposta pelo cristianismo ela é muito mais ampla do que se imagina, e você chega à conclusão de que você não é capaz de obedecê-la. Fazem uma lista dizendo assim: você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, e vão colocando. Eu não é assim. O cara chega aqui na igreja, ele já procura a lista. Cadê a lista, pastor, do que pode e o que não pode? Aí eu vou falar: bom, se você pretende ser um cristão, pior do que isso. Eu tenho vários amigos, inclusive alguns que batizaram e professaram a fé junto comigo, que hoje já não estão muito longe, distantes de Cristo. E uma vez um deles falou comigo assim: posso te falar a real? Aí eu falei: fala para mim. Ele falou assim: eu não dei conta de segurar a onda. Pensei, tá aí.
A gente vive na expectativa de que a nossa obediência gere alguma coisa. E pior do que isso, Dalila, o fator que mais desanima um cristão na caminhada, o que mais o esfria, é a sensação que ele tem, Wellington, de que o pecado tem domínio sobre ele. A gente vive assim, Dudu. Vez ou outra a gente tropeça. Você fala assim, eu não consigo vencer essa porra. Tem uma pessoa temperamental aqui dentro, certamente. Se não tem ninguém sentado, tem alguém falando. Temperamental. E que faz besteira, e que fica nervoso na hora errada. Eu falo assim, eu não consigo vencer isso, não é possível. Você tem um pensamentozinho maligno. Você tem você tem uma podridãozinha em algum lugar? Tem. Por mais indefectível você pareça, você tem lá seu problema. Você tem. Todo mundo tem. E aí eu não consigo vencer isso. Quanta gente não está aqui hoje escrava de algumas coisas, viciadas em comportamentos anticristãos, gente que ainda está presa àquilo que Paulo falou, que um cristão já está liberto há muito tempo, gente que está presa a si mesma, e Paulo fala assim, vocês não entenderam o que aconteceu? Vocês estão aí preocupados com a lista de obediências, vocês estão preocupados com o quanto você tropeça, não tropeça. Aí pastor, eu quero fazer parte dessa igreja, mas o que eu preciso fazer? Qual é o tipo de comportamento adequado? De que maneira agora eu vou ser um cristão e vou andar direitinho? É assim. E aí se você é um cristão e uma hora ou outra tropeça, você já fica nervoso, fica irritado. E eu conheço um monte de gente que estava firme, mas no dia que caiu num pecado que ele supõe ser pior do que outros, geralmente na área sexual, fala assim, não dei conta. Aí pastor, é melhor eu viver aí do lado de fora mesmo, viver sem congregar, eu prefiro me afastar do que não viver de acordo com as regras. Que regras? Cadê? Aonde que está? Se a Bíblia diz que nós não vivemos mais debaixo da lei, e sim debaixo do quê? Aleluia. Paulo discorre sobre isso e dá uma dica. Ele fala assim, não é pela lei que você vai ser salvo, que você vai ser abençoado. Não é pela lei, pela obra, pelo seu esforço, pelo seu mérito que você vai conquistar isso. E outra coisa, se você cair, vai levantar, e o tempo inteiro a gente encontra, você vê o salmista falando assim, sabe qual que é a vantagem do justo? É que se ele cair, o que a Bíblia fala? Ele não vai ficar prostrado. João escrevendo à igreja, ele fala assim, filhinhos, coisa linda, né? Essas coisas vos escrevo, para vocês não brincar com o pecado, porque vocês não são escravos dele mais. Porém, vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, ele dizendo assim, não desanimem. Mesmo que o pecado faça parte da vida do cristão, você não é mais escravo dele. Você não está mais sujeito às suas ordenanças. Você não vive mais debaixo da sua chibata. E você não receberá do seu maldito salário no dia final. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu sou um cristão, gente, há pouco mais de 20 anos. E sei que a coisa que mais me desanima nessa vida é o pecado. Senhor, eu estou numa semaninha que eu estou voando. Minha mulher chega em casa me perturbando, está repreendida agora. Espírito de confusão. Espírito de confusão, está repreendido e tal. Os meninos me perturbando e eu tranquilo. Tem dia que eu estou voando. Mas no dia que o pecado bate a porta, aí eu preciso me lembrar de algumas coisas. E me escuta. Só a graça de Deus nos faz lembrar dessas coisas. A gente fica aí fazendo a listinha do que pode e do que não pode. A gente vive
dizendo assim, é assado. Mas o bonito é que Paulo, ele usa uma imagem, que para mim resume tudo do que é viver como um cristão. Paulo fala assim, escuta, você morreu com Cristo naquela cruz. Você foi sepultado com Cristo naquela cruz. Você ressuscitou com Cristo naquela cruz. E você reina com Cristo também naquela cruz. É Paulo falando que quem confia inteiramente naquilo que Cristo fez na cruz, é habilitado pelo Espírito Santo no seu coração a viver longe das garras do pecado. Sabe por que você não consegue parar de pecar? Sabe por que você não tem vitória sobre o pecado? Sabe por que o pecado não é um acidente na sua vida? Sabe por que você ainda vive tomando as chicotadas do pecado? Sabe por que o pecado ainda é o seu senhor? Sabe por que você não é capaz de falar assim, não, eu não posso fazer isso, porque afinal de contas eu sou um cristão? Sabe por que você é tão frouxa? Por que eu sou tão frouxo desse jeito? Porque talvez, eu estou usando um eu retórico aqui, tá? Porque talvez você ainda não tenha entendido que para ficar livre das garras do pecado, você precisa se identificar pessoalmente com Cristo na sua cruz. Está todo mundo entendendo? O pecado, você não vai ficar livre do pecado se você não parar hoje e falar assim, eu deposito tudo que eu tenho aos pés da cruz, entrego a minha vida incondicionalmente a Cristo Jesus, para que morto com Ele, eu viva com Ele também. Quem aqui prefere a morte? Levanta a mão. Só para eu saber. Ninguém. Você quer a vida. Quem aqui prefere a escravidão? Levanta a mão, fazendo favor. Alguém? Alguém? Não, ninguém prefere a escravidão. Mas para ser livre da morte e para ser livre da escravidão, a Bíblia diz assim, você tem que morrer com Cristo naquela cruz. Essa é a verdade. Olha, gente, a questão é a seguinte, o que é verdade para um não é verdade para outro, sabe? Existe um mundo de múltiplas verdades, né? Tá entendendo? O que vale mesmo é a fé, é ter um encontro com Deus, é fechar o olho, daqui a pouco nós vamos apagar as luzes aqui, aí nós vamos tocar uma musiquinha, aí você vai entrar no clima, você vai sair, ai, que igreja legal. Não. Existe uma verdade, um caminho e uma única vida na pessoa de quem? Jesus Cristo, o Nazareno. E a Bíblia nos ensina que quem deposita tudo aos seus pés e confia nos seus méritos, por isso que a fé é tão importante, quem confia em Cristo, essa pessoa consegue vencer o pecado. Amém? Ela consegue ter vitória sobre o pecado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia nos ensina que é a partir do dom gratuito de Deus que nós temos a bênção, mediante o Espírito Santo, de uma vida de vitória sobre o pecado. Aqui eu sei que tem gente aqui que está sofrendo com determinados vícios. Talvez a gente esteja preso a algumas coisas que nós já deveríamos estar libertos dela. E o pecado anda te flagelando. Tem gente amargurada, sabe? Viciada. Gente, quanta gente hoje, quanto homem hoje viciado em pornografia. Quanta gente presa na doença imposta pelas tecnologias. Quanta gente hoje escrava da indústria dos remédios. Quanta gente escrava, gente, de coisas que configuram inimizade contra Deus. Aí Paulo fala assim, só o triunfo da graça te fará viver a partir de alguns princípios ou numa perspectiva.
E é o que eu queria te chamar para entender. Que enquanto o pecado usa o seu chicote contra nós, se você não se identificar com Cristo naquela cruz, se você não parar de bancar o cristão ou bancar o religioso, falar assim: eu entreguei minha vida a Cristo, agora minha vida pertence a Ele. E o texto fala isso: antes vocês eram escravos do pecado, agora vocês são escravos de Cristo. Ele usa servos, mas a tradução tinha que ser escravo. Era ele falando assim: você era escravo do pecado, agora você é escravo de Cristo. Você era escravo de obras más, agora você é servo de obras do quê? Obras da justiça. Você agora vive do jeito certo, porque o Espírito Santo te ajuda, porque você entregou sua vida a Cristo. Você morreu para o velho homem. Não é o eu interior, não. John Stott fala uma coisa curiosa: é o eu o quê? Anterior, o velho homem que nos impede de viver em novidade de vida. O triunfo da graça se dá quando ela aponta o caminho, sabe para quê? Para a nossa verdadeira identidade. É aí que a gente é liberto. A graça, quando ela trabalha na vida da gente, quando você se identifica com a obra de Cristo na cruz, e quando você olha para Ele e fala assim: eu morri nessa cruz, por isso eu vivo também por intermédio dela. O que Cristo fez na cruz e a sua entrega a Cristo é o que vai fazer com que você tenha condição de saber quem você é de verdade. Nós cantamos aqui: quem sou? A nossa verdadeira identidade, sabe qual que é a base dela? Não é aquilo que você fala sobre você mesmo, não é aquilo que você sabe sobre você mesmo, não é aquilo que escrevem sobre o ser humano, não são os tratados filosóficos por aí, não. O que fala, ou quem fala quem eu sou, é Deus. Ele foi quem me criou, Ele me define. É a partir do que Deus pensa de mim que eu saberei quem eu sou. Eu só sei quem eu sou por causa do conhecimento de Deus. E a Bíblia nos fala que a graça trabalha na nossa identidade, porque é o versículo que diz que é preciso saber essas coisas, é preciso conhecer essas coisas. Nós que estávamos mortos, agora nós sabemos o que Deus fez por nós. Quanta gente vivia nesse mundo sem saber da obra de Cristo e do que Deus realizou por elas. Você perguntar para a pessoa: você sabe o que é Deus? Quem é Deus para você? Pergunta para qualquer pessoa: Deus é tudo para mim, eu sou muito amigo dele, eu falo com ele toda hora, Deus é isso, Deus é aquilo outro, sabe tudo, mas não sabe que Deus revelou na pessoa do seu Filho Jesus. Tem muito cristão que não conhece a sua verdadeira identidade, ele não sabe quem ele é na sua essência. Ele não sabe que Deus tirou o coração de pedra e deu um coração de carne e falou assim: agora você é meu filho amado, você tem um novo coração. Deus, a graça, o triunfo da graça trabalha na nossa identidade. Você passa a ser uma outra pessoa, porque a Bíblia diz que nós deixamos de viver sob o chicote do pecado para andar de que forma? Em o quê? Novidade de vida. Olha que coisa linda. Você que vivia aí, escravo do pecado, de cama em cama, desculpa a expressão. Isso serve para homem, serve para mulher. De experiência em experiência, de noitada em noitada. Eu quero curtir a vida, eu quero viver isso. Mal se deu conta de que é um escravo e faz isso tentando saber quem é. E a Bíblia fala assim: é possível saber quem é. É possível saber. Quando a graça triunfa na sua vida, você passa a saber quem você é. Na hora que a graça triunfa na sua vida, meu irmão, acabou. Você não é o mesmo, não. Você era escravo do pecado. Coisas, e o texto fala, nós vivemos escravos de coisas que hoje nós sentimos o que delas? Vergonha. Mas quando a graça age na vida da gente, a graça, ela transforma a nossa identidade. Mais do que isso, ela transforma a nossa autoimagem. Porque o texto fala que é preciso saber e considerar aquilo que a graça fez nas nossas vidas. E sabe o que é considerar? Aqui é uma palavra que vem da matemática. É gente que fala assim: eu pego essas informações, calculo e chego a uma
conclusão, é a soma, é o conhecimento, é o resultado, é quando você para e pensa, eu não posso fazer isso, eu não vivo desse jeito, porque eu já estou morto para o pecado e eu vivo para a glória de Deus. Isso é que é cristianismo, isso é que é boa nova. Boa notícia é, eu vivia de um jeito lá atrás, eu era rancoroso, eu era um cara assim, eu era um cara assado, e não é para ficar fazendo sensacionalismo com isso não, porque ir para frente da igreja, falar que era o terror do PCC, e falar que Jesus mudou sua vida, é uma coisa. Agora, saber olhar para si mesmo todo dia e falar assim, eu consigo considerar o que Deus fez na minha vida, é outra história. Você precisa saber do triunfo da graça na sua vida, considerar o triunfo da graça na sua vida, te ajudando a olhar para si mesmo e falar assim, esse sou eu. Você não pode parar na frente do adultério, meu amigo, e falar assim, tá de boa, eu quero é curtir a vida. Você não pode parar na frente de uma mentira e falar, tá tudo certo. Você não pode parar na frente ou à frente da idolatria do que se pode ter nessa vida e falar assim, tá tudo bem. Não, você sabe quem você é. É por isso que quando calculam lá, eu, mais a fulana, mais uma conversa escusa, é um adultério. Você para considerar e fala assim, não, eu morri com Cristo naquela cruz, espero ressuscitar com Ele. O meu eu está morto, eu vivo em novidade de vida. Eu hoje quero calcular o custo do que Cristo fez por mim, não o que eu vou ganhar fazendo por Ele. Quando a graça triunfa na vida da gente de verdade, nos livra dos açoites do pecado, das lambadas que o pecado vive dando a gente. E outra coisa, tem gente brincando com o pecado. Gente, nós não podemos brincar. Às vezes a gente brinca com o pecado, acha que é coisa boba, acha que não tem problema, é a mentirinha, é o olharzinho, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, não? É o rockzinho, Gente, nós não podemos brincar com o pecado. Se você é um cristão de verdade, você já morreu para ele. Você não pode, irmã, você não pode ficar uma semana sem conversar com o seu marido. Você não pode ficar 24 horas sem conversar com o seu marido. Amém? Resolveu aqui agora. Estava 48 horas, agora está curada. Você não pode tratar a sua mulher como se sua mulher fosse um animal qualquer. Reduzi-la a uma condição assim terrível. O triunfo da graça te tira dessa realidade, rapaz. Você calcula, você não pode tratar os seus filhos de qualquer jeito. Tem gente que se gaba do jeito rancoroso de ser, arrogante, prepotente às vezes. Nós não podemos viver isso de jeito nenhum. Nós precisamos considerar. E por último, quando a graça triunfa, ela age na minha identidade, ela age na minha autoimagem, e ela age na minha atividade, na minha consagração. Antes eu era escravo do pecado. Quando a graça entrou na minha vida, e outra coisa, Brunelli, graça é de graça mesmo. Não tem como, é favor o quê? Deus não paga salário. Tem um monte de vacilão aqui, vacilona, tem um monte de gente nesse mundo que fica assim, mas meu pai, eu te servi a vida inteira. Já ouviu essa história? Não? Trabalhei na tua obra, entreguei folheto 3 horas da tarde no domingo, naquele sol quente de Valadares. Eu fui pregar em tal lugar, eu dei testemunho, eu fiz isso, eu neguei. Meu pai, aquela moça, aquele dia, aquela coisa mais linda do mundo, me deu bola. E eu falei não para ela. E o senhor nunca me deu um bezerro para eu curtir com os meus amigos. E esse seu filho, o cara fala isso em Lucas capítulo 15. Lembra lá? Todo mundo lembrando? Da parábola do filho pródigo? O irmão mais velho falando do mais novo. Esse teu filho
desperdiçou os bens dele com prostituta. Ele chega, o senhor banca o churrasco, está errado. Aí o pai fala assim: rapaz, a graça ainda não triunfou no seu coração, ela ainda não venceu a sua autogratificação. Eu não dou salário não, eu dou é presente, e eu dou assim, ele dá do jeito que ele quer dar, ele é gracioso. E quando ele faz isso, isso muda as nossas vidas, sabe por quê? Porque agora a gente vive para ele. É a loucura da graça nos fazendo viver para Deus. Me escuta, isso é sério demais. Você viveu, rapaz, nas micaretas aí há anos atrás. Já foi um cara grosseiro, um cara que maltratava sua esposa, ou uma mulher ruim com seu marido, rancoroso, rancorosa, gente que fala mal dos outros, gente que critica, que humilha as pessoas. Você já foi avarento, ganancioso, a ponto de só amar as coisas que você podia carregar. Gente assim, gente, nós já vivemos coisas das quais nós nos envergonhamos. Quando a graça triunfa na vida do camarada, Paulo fala assim: agora nós oferecemos o quê? O nosso corpo. Nós oferecemos os nossos membros em santidade a Deus. Sabe o que ele quer dizer? Ele está falando o que ele falou lá em Romanos no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso quê? O vosso corpo, os vossos corpos como sacrifício. Quando a graça triunfa na sua vida, você passa a saber quem você é. Você passa a conhecer o que Jesus fez por você. Você passa a calcular os custos de tal sacrifício de Cristo. E você fala assim: com um amor tão maravilhoso como esse, eu não posso continuar a mesma pessoa. Você tem que consagrar sua vida mais a Deus. Se você fala assim: não, eu sou um cristão, eu vivo pela graça, eu não estou mais debaixo da condenação da lei não. Amém? Amém. Mas isso significa que a sua responsabilidade é muito maior. Eu vejo muito cristão fajuto. Eu vou usar uma outra palavra. Eu conheço hoje muito cristão genérico, que tinha que lavar a boca antes de falar da graça de Deus. Trata a graça de Deus como uma graça barata. A graça de Deus custou caro para você viver no pecado, rapaz. A graça de Deus custou o sangue de Deus, o sangue de Jesus, seu filho, para você poder falar assim: ah, liga para as meninas lá, bora para a balada, bora curtir, vamos viver a vida. A graça de Deus custou caro, e Deus te deu de graça a salvação, mas isso custa a sua vida toda. Cara, vai para a festa da faculdade, o infeliz passa uma noite acordado, pulando, gritando, arrumando confusão. É uma consagração do pecado que eu nunca vi. As tretas que o homem arruma, o esforço que o homem faz hoje, o tanto que ele rebola para manter o trabalho dele, é uma coisa impressionante. Aí a gente pensa assim: o quanto a graça agiu no coração do camarada. Você não pode ser menos consagrado a Deus do que um ímpio é consagrado ao pecado. Você vê o ímpio fazendo de tudo pelo pecado, e a gente não faz tudo que deveria fazer para Deus. Deus falou assim: eu dei a vocês o poder de destruir o pecado. Sabe o que é destruir o pecado? Não é eliminá-lo não, é domá-lo. E a gente, toda vez que peca, sabe o que a gente está fazendo? Está voltando lá na cena da crucificação e tentando tirar os pregos daquela cruz. É isso que a gente faz. Nós estamos precisando, sabe de quê? De que a graça triunfe verdadeiramente nas nossas vidas, e a gente passe a entender que o nosso corpo não foi a sua alma penada não, viu? Não foi o seu espírito, porque de repente você está falando assim: ah, esse corpo aqui vai ser destruído, para com essa bobagem. A Bíblia fala que nós precisamos consagrar o nosso corpo. O texto que nós lemos fala assim: os nossos membros a Deus, é a sua vida, é o seu corpo consagrado a Deus. Ele precisa ser consagrado a Deus. Sabe por que você precisa respeitar isso e não tratar o seu corpo, o corpo de outra pessoa, de qualquer maneira? Sabe por que você não pode fazer isso? Porque nós fomos comprados por sangue. Ai, custou caro. Quando a graça triunfa, não há lugar para legalismos,
Mas quando a graça triunfa, não há lugar para libertinagem também. Deus é aquele Pai generoso, que nos deu a sua lei. Sabe para que Ele deu a sua lei? Para que nós pudéssemos viver uma vida longe do pecado. Eu acho bonito que Ele fala assim: vocês morreram com Cristo, e sabe onde isso foi visto? Isso foi visto no batismo. O que o batismo é? Água, um símbolo, sabe de quê? Do nosso funeral. O batismo é nada mais, nada menos do que o nosso funeral. O dia que a gente falou assim: me enterra com Cristo, me sepulta com Ele, porque eu quero viver a vida dele em mim agora. Tem gente aqui que nem lembra o que prometeu no dia do batismo mais. Vive como qualquer pessoa, só tomando chibatada do pecado, chibatada, escravo do pecado. E tem um monte de gente nessa vida servindo a esse Senhor e esperando a hora em que o Senhor vai chamar ele no canto e vai falar assim: vem cá, eu vou pagar seu salário. Você está esperando mesmo? Jovem, senhor, senhora, você está esperando o salário dele? Você está curtindo aí a vida doidado? Feliz? Está tudo uma maravilha para você? Bom demais? Os seus sentidos, está gostoso? A balada, está tudo bom demais? Maravilha. No dia que o seu senhor, eu não vou falar da fatura não, tá? Eu vou falar do salário. No dia que ele falar assim: vem cá que eu quero acertar com você, vai rindo, viu? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? Mas aí Deus, o nosso Deus bondoso, generoso, nosso Pai amoroso, Tiago, estende a mão para a gente e fala assim: mas o meu presente para você, de graça, não vai pagar nada não, é a vida eterna. O que eu faço, pastor, para sair daqui com esse presente hoje? É só estender o quê? As mãos vazias da fé de quem não tem o que oferecer e falar: vai sim, eu aceito o presente, eu quero sair daqui transformado. Você vai saber quem você é, você vai conseguir calcular o preço antes de fazer besteira, e você vai ter uma vida mais consagrada a Deus. Eu oro para que a graça triunfe na sua vida e te tire das garras desse terrível Senhor que você anda servindo.